Vamos lá. Então vamos lá. Então a gente estava discutindo, aí colocou uma proposta de equação fermiônica de primeira ordem. Então, o que a gente vai começar a apontar é que as equações fermiônicas são equações de primeira ordem. Nossa ideia vai ser essa, né? Ter uma equação fermiônica aqui, quer dizer, equação genuína de Dirac é de primeira ordem. Mas por que está acontecendo aqui? O que está em jogo aqui? O que está em jogo aqui é o seguinte: quando a gente tem lá na mecânica clássica, vamos fazer a comparação com a mecânica clássica. Quando a gente define o momento canônico associado a uma coordenada generalizada aqui, né, a gente faz essa proposta aqui. O momento canonicamente conjugado a uma variável que é a derivada do lagrangiano em relação à velocidade. Isso aqui me dá o momento. Então, se o lagrangiano for quadrático na velocidade, o momento é proporcional à velocidade. O momento é uma medida da velocidade. E aí o que a gente observa é que a gente tem uma coordenada aqui e tem um momento T que está associado a que ponto? Então nós temos duas coordenadas, na verdade Q e P, ou Q e P ponto, associadas a um grau de liberdade. Cada grau de liberdade do sistema, o que a gente espera? Que cada grau de liberdade do sistema, ele corresponda a duas coordenadas generalizadas. Por quê? Cada grau de liberdade vai estar associado a uma componente que vai fixar, vai dar a coordenada daquele grau de liberdade, uma variável associada àquele grau de liberdade, e a velocidade correspondente a essa coordenada deve ter uma evolução temporal, ela deve depender do tempo. Então, a gente imagina que cada grau de liberdade esteja associado a duas coordenadas generalizadas. Então, mais ou menos, essa é vamos dizer assim, a razão de associação. Um grau de liberdade descreve uma coordenada e uma velocidade, ou alternativamente uma coordenada e um momento. Eu posso escolher trabalhar, né, com Q e Q ponto, que é um pouco da formulação lagrangiana, ou eu posso trabalhar com Q e P, que é a formulação hamiltoniana. Mas de qualquer maneira, eu estou trabalhando com o momento, que é basicamente uma medida da velocidade. Então essa é a correspondência. Vamos para a teoria de campo. Quando a gente vai para a teoria de campo, né, a gente agora, as coordenadas deixam de ser coordenadas e passam a ser campos. Então a gente vai agora, normalmente a gente associa essa notação π, né, o momento associado a um certo campo, vamos chamar assim um campo φ, ele vai ser a mesma coisa, ele vai ser a derivada do lagrangiano, só que agora na teoria de campo eu tenho uma lagrangiana, uma densidade lagrangiana, em relação a φ ponto. Então isso aqui é o meu momento, né? Então a gente vai ter, vou botar aqui assim, o nosso momento canonicamente conjugado a um certo campo, né? Também é uma função de t e x, que vai ser a derivada do lagrangiano em relação a um certo campo, φ de tx. Se o lagrangiano for quadrático na velocidade, aqui ficou, vai ser a derivada temporal. Da mesma forma que a gente faz aqui. O momento é a derivada do lagrangiano em relação à velocidade. Aqui é a mesma coisa. O momento associado ao campo é a derivada do lagrangiano, da densidade lagrangiana, em relação à derivada do campo, com a velocidade do campo. Se o lagrangiano for quadrático na velocidade, deixa eu colocar aqui. Outra coisa, aqui normalmente a gente faz assim, a gente associa coordenadas e velocidade reais. Quer dizer, um grau de liberdade física, ele vai corresponder a duas coordenadas generalizadas, né, reais. Vou colocar assim, para cada o número de coordenadas generalizadas reais, né,
está ligada nessa proporção ao grau de liberdade. Cada grau de liberdade é descrito por duas coordenadas generalizadas reais. Então aqui, se o lagrangiano é quadrático na velocidade, depende de φ ponto ao quadrado, C. Então, o momento vai estar ligado ao φ ponto. E se o lagrangiano depende de φ ponto ao quadrado, como aqui também, se o lagrangiano é quadrático na velocidade, o momento acaba sendo linear na velocidade. E aqui vai ser a mesma coisa. Se o lagrangiano for quadrático na velocidade, eu vou ter a coordenada de campo, a coordenada φ, e eu vou ter o momento canônico π de φ, que no fundo está ligado à própria velocidade. Então, de novo, eu tenho o campo e a sua velocidade associado a um grau de liberdade. E cada grau de liberdade vai ter o campo e sua velocidade. Vamos pensar então no caso do campo fermiônico. O campo fermiônico, psi, ele é um campo complexo. Então ele tem 4 coordenadas reais. Porque ele é π1 é complexo, π2 é complexo. Então existem 4 coordenadas reais, né? Quer dizer, na verdade o meu campo corresponde a 4 coordenadas reais. Se o lagrangiano for quadrático na velocidade, a gente botou assim desse modo, então o momento canônico associado ao campo psi vai ser proporcional a psi ponto. Vai ser como aqui, vai ser proporcional à velocidade. O momento é uma medida da velocidade. Agora, aqui eu tenho 4 coordenadas reais no campo. E aqui no psi ponto eu tenho outras 4 coordenadas reais, que são independentes, não são as mesmas, são 4 coordenadas reais. Independentes das anteriores. Então, no fundo, para um campo fermiônico que dependa de derivada quadrática na velocidade, eu tenho um total de 8 coordenadas reais. 4 associadas ao campo e 4 associadas ao momento. Então, 8 coordenadas reais. A gente sabe que cada grau de liberdade tem 2 coordenadas reais. Então, nesse caso, se eu tenho 8 coordenadas reais, eu estaria descrevendo 4 graus de liberdade. 8 por 2 dá 4. Agora, se o meu lagrangiano não é quadrático, é linear, como a gente fez o lagrangiano tipo Dirac, ele é linear na derivada. Então eu tenho psidaga, psi ponto. Então, quando eu derivar em relação a psi ponto, o meu momento generalizado não vai ser psi ponto, vai ser psidaga. Quer dizer, na verdade, aqui quando eu derivei em relação a psi ponto, dava psi ponto daga. Mas esse objeto aqui, não importa. Esse objeto aqui é um outro psi, que é a derivada temporal, tem 4 coordenadas aqui, é um outro spinor. Aqui tem 2 componentes complexas, o psi tem 2 componentes complexas, e o psi ponto tem outras 2 componentes complexas, tem derivada temporal, é independente. Então eu tenho 4 coordenadas aqui e 4 coordenadas aqui. Então eu tenho 8 coordenadas, eu tenho 4 graus de liberdade. Agora, se o meu lagrangiano não é mais quadrático na velocidade, mas é um lagrangiano à la Dirac, ele é psidaga, psi ponto, então o momento associado a ele não é mais psi ponto daga, é psidaga. Mas as mesmas 4 componentes que estão aqui. Então eu não tenho 8 componentes independentes, eu tenho 4, porque se esse cara aqui é psi e o momento é o psidaga, os 4 reais que estão aqui são os mesmos 4 reais que estão aqui. Então, no caso do lagrangiano ser linear na velocidade,
eu não tenho 8 coordenadas reais, eu tenho 4 aqui e as mesmas 4 aqui no momento. Então eu tenho 4 coordenadas reais. Se eu tenho 4 coordenadas reais, o número de coordenadas é sempre 2 para 1 dos graus de liberdade. Eu tenho 2 graus de liberdade. E aí bate. Porque o que eu quero descrever para o campo do elétron? Eu quero descrever um elétron aqui e um elétron tal. Quais são os 2 graus de liberdade do elétron? O elétron pode estar com o spin para cima e o spin para baixo. São as 2 possibilidades. São os 2 graus de liberdade internos que o elétron tem. Então, a descrição, se eu quero descrever um elétron que pode ter spin up ou spin down, pode ter 2 orientações do spin, um lagrangiano que seja quadrático na velocidade é exagerado. Por quê? Porque ele introduziria outras 4 coordenadas aqui. Então seriam 4 mais 4, 8. 8 por 2, 4. Daria 4 graus de liberdade. Que 4 graus de liberdade são esses? Só tem 2. Só tem a possibilidade do elétron estar com spin up ou down. Então, a proposta de ter um lagrangiano que seja linear na velocidade, que é a proposta do Dirac, ela foi construída para isso. Ou seja, ela deu a mesma relação de dispersão, ela não mudou a relação de dispersão, mas ela contabilizou corretamente o número de graus de liberdade. Quer dizer, do ponto de vista da contagem canônica, do formalismo canônico, os meus momenta nada mais são do que os próprios campos, basta um pouco hermitiano conjugado, mas o mesmo Ψ1 e Ψ2 que estão aqui são o mesmo Ψ1 e Ψ2 que estão aqui, diferentemente de antes, que eu tinha Ψ1, Ψ2, Ψ1 ponto, Ψ2 ponto. Eu tinha 4 coordenadas complexas, 8 coordenadas reais no final do dia. Então esse é o argumento. Então as teorias fermiônicas, elas devem ser teorias de primeira ordem para poder satisfazer essa discussão. Isso aí não está em livro nenhum, né? Não, essa discussão aí é muito sutil. Geralmente parte da equação de Dirac primeira ordem, mas muito dá certo, mas sem saber por quê. Então o que está em jogo aí é contar corretamente o número de graus de liberdade. Foi. Eu vou tentar ver o que eu entendo. Tá. Eu entendo assim, como isso aqui parece que é um ab initio, mas foi a pergunta se foi uma sorte. Não, Mas reflexão. eu quero jogar o seguinte com a sorte. Eu entendo o seguinte, tem a equação de Dirac aqui, mas existe a equação de E2, E igual a P2 sobre P2, ele botou E igual à equação relativística. Daí, dada essa equação relativística, ele botou o que era a transformação do lado de CDT, aquela coisa, e encontrou a equação dele linear. Então, ele encontrou a equação dele linear pensando na relatividade. Ele uniu mecânica quântica com relatividade e deu uma equação linear. E essa é a equação que eu tenho. Tudo bem. Daí, agora, você vem com uma coisa que é mais delicada do que relatividade, vamos dizer assim, que é grau de liberdade. Grau de liberdade... Está com a física que eu quero descrever. Está uma coisa muito mais fundamental do que isso. Quer dizer, eu quero descrever algo que tem 2 configurações. É o elétron. O elétron pode ter spin up ou down. Então, eu tenho que descrever um sistema que tem esses 2 graus de liberdade. Quais são as coordenadas que eu vou introduzir? Geralmente, para cada coordenada, para cada grau de liberdade, eu introduzo uma coordenada generalizada. E essa coordenada generalizada tem um momento associado a ela. Beleza, então eu tenho a primeira componente, eu tenho então elétron com spin up. Então eu vou introduzir 2 coordenadas, que seja o Ψ1 e a sua velocidade. Ψ1 ponto. E aí tem um elétron com spin down. Vou introduzir uma outra coordenada e a sua velocidade. Só que fermion é complexo, não é variável real. Então, na verdade, eu estou introduzindo, aqui tem uma parte real e uma parte imaginária. Aqui tem outra parte real e outra parte imaginária. Então aqui eu tenho 4 coordenadas reais. Aqui eu tenho uma parte real e uma parte imaginária, e aqui eu tenho outra, porque eu tenho esse ponto. Então eu tenho 4 coordenadas reais. Então, meu problema é um problema de, assim, como é que a gente fala, de um conflito, né, de coordenadas com grau de liberdade. Então eu teria, no final do dia, 8 coordenadas generalizadas. 8 coordenadas.
Mas a gente sabe que dessas 8 coordenadas, né, eu tenho posição e momento. Então, o número de graus de liberdade é sempre o número de coordenadas por 2. Então, daria 4 graus de liberdade. Daria, contando isso aqui, 2 vezes mais do que isso. Eu só tenho 2 graus de liberdade. Então, o único jeito é você imaginar que o momento que você vai colocar aqui não seja independente, seja, na verdade, a própria coordenada. E o momento que você vai colocar aqui também seja ligado à mesma coordenada. Então, as duas componentes complexas que estão aqui são as mesmas que estão aqui. Então, aqui dá 2. As duas que estão aqui são as mesmas que estão aqui. Aqui dá 2. Então, no final do tiro tem 4 coordenadas. 4 por 2 dá 2. Então, eu tenho 2 graus de liberdade. Então, esse é o raciocínio. Dirac pensou nisso, entre outras coisas também. Vamos dizer, aí eu quero perguntar. O Dirac, eu entendo, não pensou nisso. Ele obteve aquela equação relativística dele. Não. Ele pensou nisso também. É porque os livros contam a história errada. O problema é esse, né? A história vai sendo repetida, né? Em terceira, os atravessadores são muito perigosos, né? O preço chega lá na frente muito alto, né? E o boato a gente sabe que aumenta, a gente também aumenta, né? Então, o cara diz uma coisa, imagina, você está escrevendo, a coisa veio de 28, aí chegou agora, vamos dizer assim, não digo nem que chegou a 2, que foi de 28, 72 anos aí. Chegou no mínimo. Chegou no mínimo. Quando chega para ela, chega uma história, até de Dirac era general, não era Dirac? Não era comunista, Dirac era extrema-direita, era neoliberal, não era Adam Smith. Foi mais comuna do que Dirac não existia, né? Dirac estivesse vendo aí, como é que tira o Brasil do vermelho, Dirac tirava o Brasil do mapa da vida dele, né? Então, as histórias chegam mal contadas depois, né? Mas, vamos dizer, a equação de Dirac, Dória, ela foi produzida de forma completamente diferente do que está no livro. Mas isso está nos papers dele? Não, também não. Também Isso aí bastidor. Aí isso é contado de boca a boca. Porque depois que ele passou para o paper, ele formalizou, Ah, matematizou, botou álgebra de Clifford, mas na verdade, eu vou mostrar para vocês qual é a verdadeira derivação da equação de Dirac, partindo só da luz, como o Dória gosta. Física, o absoluto é a luz. Partindo da luz, como é que você chega na equação de Dirac? Como é que você chega nas equações de Marx? Partindo só da luz. Então, o que Dirac considerou foi isso. Ele queria descrever o elétron, mas ele sabia que o elétron tinha spin up e spin down. Agora, ele queria descrever do ponto de vista relativístico. Então, a relação, né, relativística é 2 igual a P2C2, né? Mas, então, a relação, na verdade, se a massa é 0, a relação é ômega 2 igual a K2C2. Então, Dirac, a preocupação dele é que o elétron tem 2 graus de liberdade, spin up e spin down. Se ele fosse escrever por uma equação de segunda ordem, ele teria mais graus de liberdade. Então ele bota uma equação de primeira ordem. Mas quando você bota uma equação de primeira ordem, você pode produzir uma relação. Quer dizer, quando você produz uma relação de dispersão desse tipo, você diz, ômega é mais ou menos módulo de K vezes C. Mas aí você diz, então, isso aqui, se eu multiplicar por H cortado, isso aqui é energia igual a mais ou menos PC. Aí você tá, mas o que é uma partícula livre com energia negativa? Não faz sentido. Você apaga isso e diz, a energia só vai ser positiva. Quando Dirac, na relatividade, Dirac era obrigado, aqui não é relatividade, na relatividade Dirac é obrigado, por argumentos do grupo de Lorentz, a introduzir um spinor com 4 componentes. Então ele não tem Ψ1, Ψ2, ele tem Ψ1, Ψ2, Ψ3, Ψ4. Então ele tem 4 componentes. 4 componentes complexas, ou seja, R$8. E aí, se ele introduz uma equação de segunda ordem, na velocidade ao quadrado, ele vai ter os momentos que vão ser psi alfa ponto, vão ser mais 8, porque a relatividade impõe ferro de 4 componentes, não de 2. Então ele teria 16 componentes. 16 por 2 dá 8. Da onde é que você vai tirar 8? Tem 8 estados? Como? Spin para onde? Ele pode apontar mais para onde? Então, o que Dirac fez foi, bota uma equação de primeira ordem. Aí fica 4 complexas aqui, dá 8. Mas as mesmas 8 estão aqui. E 8 por 2 dá 4. E aí Dirac pensou, 4 componentes. Como é que eu tenho 4 graus de liberdade? Aí pensou, meus 4 graus de liberdade são elétron
up com energia positiva. Elétron down com energia positiva. Essa solução aqui. E aí Dirac foi esperto. Ele não foi físico nessa hora, ele foi um pouco mais matemático. Ele falou, vou respeitar a solução que a matemática está me dando. Quais são os outros graus de liberdade? Elétron com energia negativa, spin up. Elétron com energia negativa, spin down. Então Dirac falou, o meu elétron pode ter 4 configurações. Energia positiva e 2 spins, 2 orientações de spin. Energia negativa e 2 orientações. Ele arriscou nessa energia negativa. E aí ele interpretou, ele falou, coloca a mão no fogo. os graus de energia negativa nós não vemos, porque aí ele introduziu a ideia chamada mar de Dirac, porque são partículas fermiônicas, obedecem ao princípio da exclusão. Então ele disse, o meu universo se configurou com todos os elétrons de energia negativa preenchendo todos os níveis negativos, e a gente só vai ver os elétrons de energia positiva. Ele introduziu a ideia do mar de Dirac, porque ele não tinha uma teoria de campos ainda. Ele ainda estava na era da mecânica quântica, isso em 1928. Depois ele reformulou, ele abandonou o mar de Dirac, porque ele fala, não, o que eu tenho é campo, não tenho mais mecânica quântica, o que eu tenho agora é teoria de campos quânticos, meus campos é que são quantizados, e aí eu abandono a noção do mar de Dirac e vou falar de campos que criam e destroem partículas, é uma outra visão, é campo quantizado. Mas enquanto ele esteve ligado à mecânica quântica, ele interpretou os 4 graus de liberdade do elétron relativístico dessa forma. Energia positiva, 2 estados. Energia negativa, dava os 4 graus de liberdade que ele queria. O mar de Dirac caducou, né? Caducou, né? A gente vai pela teoria de campo. Depois de 1932 ficou claro que o que a gente tem é a teoria quântica. Então, quer dizer, Dirac, ele passou por essa questão. Quando ele formulou a equação dele, ele tinha em mente isso, tinha que ser uma equação relativista. Então, relativista é grupo de Lorentz. Então, meu férmio não pode ter 2 componentes. Meu férmio tem 4 componentes, no primeiro ponto. Segundo ponto, eu vou descrever o quê? Elétron com energia positiva, up e down, elétron com energia negativa, up e down. E aí ele precisou também colocar também uma equação em que o próprio momento conjugado não seja a velocidade do campo, mas seja o próprio campo. Então essa foi a ideia dele. E aí ele resolveu, ele conseguiu, foi isso que Pauli não conseguiu fazer. O que Dirac conseguiu foi o que Pauli não conseguiu. Porque Pauli insistia sempre na ideia de segunda ordem. Dirac que veio com a ideia da primeira ordem. Então, só para dizer, quando você botou essa equação E, essa ali, e esse E se chama de D, Derrone de T, e esse ali, isso aí se chama de Derrone de T. Isso. Então, isso aqui, o que a gente tem é isso aqui. Se a gente puser o princípio da correspondência, a energia é I ddt. E aí, o meu momento, momento é I gradiente, menos I gradiente, menos energia. A energia é I, H cortado, ddt. E o momento é menos I, H cortado, gradiente. Então, basicamente, o que Dirac está dizendo é que eu tenho uma equação, quer dizer, a minha equação, quando eu estou dizendo que a minha equação é igual a módulo de P vezes C, desculpa, a gente estaria colocando a coisa da seguinte maneira. Eu poderia, vamos dizer, o que na verdade ele pensou, o que Dirac na verdade pensou, para montar a equação dele, ele não partiu exatamente daquele, partiu do spin. Porque toda a ideia de Dirac foi escrever uma equação relativística para o spin do elétron. Foi isso que ele quis fazer. E aí, ele entendeu que tinha 2 representações do grupo de Lorentz. A representação meio-zero, que é fermiônica, e a representação zero-meio, que é outra representação fermiônica. Essa representação, o spin está alinhado com a direção de movimento. Então, o que ele escrevia aqui era o seguinte: pega o spin projetado na direção do movimento. O momento é P. Vamos pegar o versor da direção do movimento. O spin com a direção do movimento dá H cortado sobre 2. Essa era a ideia do Dirac quando descrevia essa relação. O que é a representação meio do grupo de Lorentz? A representação meio do grupo de Lorentz é a representação que está descrevendo uma partícula cujo
spin está alinhado com a direção de movimento, e de massa zero. Então, você está fazendo isso aqui. Agora, quem é P-chapéu? P-chapéu é P sobre módulo de P, sobre energia. Vamos colocar assim. Isso aqui, então, é H cortado sobre 2. Isso que a gente está dizendo. Então, a projeção do spin ao longo da direção de movimento, com a partícula de massa zero, é H cortado sobre 2. Quem é o spin? Na mecânica quântica a gente sabe, o spin do elétron é H cortado sobre 2 matrizes de Pauli, é o operador de spin. Aqui é o momento. Eu vou trazer a energia para cá. H cortado sobre 2 de energia. Vamos tirar o 2 daqui então. Cancela os 2 dos lados. Agora, quem é o momento? O momento é menos I. Vamos multiplicar aqui por I. Vamos deixar assim. Sigma escala, vamos deixar assim. Vamos botar assim. Se tirar esse H cortado, tira esse H cortado. Princípio da correspondência. O que é o momento na mecânica quântica? O momento na mecânica quântica é menos I, H cortado, gradiente. O que é a energia na mecânica quântica? É IH cortado derivada temporal. Então, essa relação, dizer que o spin está alinhado com a direção de movimento, eu posso escrever em forma operatorial desse modo. Só que a gente imagina que operadores estejam atuando em cima de alguma função. Teste, alguma função de onda. E aí, deixa eu escrever isso aqui. Então, a gente escreveu, ó, isso aqui já é uma equação de Dirac, que é exatamente a nossa. Ó, menos I, H cortado, passa tudo para um lado só, fica I. Eu posso escrever o IH cortado, esqueço o IH cortado, então fica I DDT, psi, mais sigma, escalar D, psi, igual a zero. Olha a equação de Dirac aí, para representação. Então, Dirac fez um raciocínio em cima da relação entre spin e momento. Que a equação de Dirac, na verdade, nada mais é do que uma equação relativística para o spin. O que Pauli tentou foi colocar o spin na relatividade, não conseguiu. O que Dirac conseguiu, colocando o spin na relatividade especial, foi usando isso aqui, dizendo que a representação meio zero do grupo de Lorentz, ela satisfaz essa equação. Essa equação aqui chama-se equação de Weyl, mas na verdade é a equação de Dirac. Mas o Weyl já não tinha feito ela antes? O Dirac não sabia? Não, essa equação na verdade foi feita por Weyl, tinha outra argumentação, mas essa equação ficou conhecida como equação de Weyl. Na verdade, Dirac? é a equação de Dirac. Não, ela não é conhecida como equação de É Weyl. conhecida na literatura como equação de Weyl, mas por outras razões. Não Weyl não derivou essa equação. No IME. No IME é Weyl. No IME é Weyl, mas quem fez essa equação Mas lá em Cambridge é Dirac. Eu não sabia disso. Eu sempre pensei que essa equação era de Weyl. A gente chama de Weyl, mas quem derivou. E chama de Weyl, claro, os livros chamam de Weyl. A gente chama de Weyl porque Weyl que estudou os espinores, então tem uma relação de Weyl, mas a equação. Weyl estudou o espinor algebricamente, mas quem estudou o espinor como campo mesmo foi Dirac. Na minha linguagem, IME. Cuidado. Você contaminou ele a esse ponto, Jade? Eu pensava que, digamos, o Dirac tentou misturar os dois. Depois ele fez, depois para dar massa para o elétron, depois ele vai misturar. Ele pega a chamada equação de Weyl meio zero, pega a equação de Weyl zero meio, acopla as duas pela massa e ganha a equação final do Dirac. O pensamento inicial ele estava com grau de liberdade, É. que a gente nos mostrou. Isso. Daí continua, você tem que estar ali, está com. Então, eu sei que eu tenho que ter uma equação linear. Então o que ele fez? Como é que eu posso ter uma equação linear que me relacione energia com momento? Pelo spin que fala. Então, o spin de uma partícula. Aí eu tenho chamado teorema de Wigner, que diz que toda partícula de massa zero, ela só pode ter duas orientações de spin. Ou o spin está ao longo do movimento, ou está anti-alinhado com a direção do movimento. Isso é um teorema da relatividade especial. Toda partícula de massa de repouso zero, é o caso do fóton, é o caso do grávido, toda partícula de massa de repouso zero tem sempre 2 graus de liberdade. O spin alinhado com a direção de movimento, ou o spin anti-alinhado com a direção de movimento. São as duas possibilidades. Como o spin do elétron é meio, então Dirac pensou, se o elétron tem massa zero, então eu vou ter o elétron, quer dizer, um férmion de spin meio e massa zero, ele pode ter essa configuração, que é o spin alinhado com a direção de movimento, ou a configuração oposta, que é essa aqui.
Então essa representação dá isso, e essa representação dá o sinal menos. Mais é essa representação, e menos é essa representação. Então a equação ela vai chegar aqui com um sinal mais ou menos. Esse B, o negócio eu já esqueci. Você deu do curso, eu esqueci o significado desse aparelhos meio, vírgula, zero. São as representações do grupo de Lorentz, certo? São representações. São as representações, como a gente classifica as representações. A gente vai fazer isso aqui no curso, quando a gente começar a estudar o grupo de Lorentz. Então Dirac sabia que ele tinha que descrever um número de graus de liberdade menor do que uma teoria de segunda ordem dava. E segundo, como é que eu podia fazer uma relação linear entre momento e energia? Era via projeção do espírito. E aí, o que a gente chama de helicidade. Então é isso. Esses foram os argumentos que eu tinha na cabeça. É coisa bem simples. Era argumento bem físico. Então é razoável que nós trabalhemos com equações fermiônicas de primeira ordem. Agora, por que Pauli? Pauli introduziu uma equação para fermions que era de segunda ordem. Então, do ponto de vista da relatividade especial, não está certo. Mas o que vai acontecer, nós vamos ver também aqui, quando você escreve a equação de Dirac relativística, 4 dimensões, né? Espaço de grupo de Lorentz, espaço de Minkowski. Quando a gente escreve a equação de Dirac para um férmio, um elétron relativístico, a gente vai escrever uma equação de 4 componentes. Aí a gente vai pegar a equação de Dirac, que é de primeira ordem, e vai fazer uma aproximação em que a velocidade da partícula é bem menor do que C. Vamos dizer, V sobre C, e módulo é muito menor do que 1. Então, quando a gente pega a equação de Dirac nessa aproximação de velocidades baixamente relativísticas, a gente vai ganhar uma equação de Pauli, que é de segunda ordem para o elétron. Quer dizer, é de segunda ordem na derivada espacial, mas não na derivada temporal. Isso é fundamental. A própria equação de Pauli, ela não é uma equação em que tem a velocidade ao quadrado. Ela não é. A equação de Pauli, ela tem a seguinte característica. Ela tem gradiente de psi, escalar gradiente de psi. Ela é quadrática no momento. Mas ela não é quadrática, porque o lagrangiano de Pauli ele vai ser I, psi dagger, psi ponto. Ele vai ser linear na velocidade. Porque isso aqui vai garantir que o momento também seja linear no campo. Então, a equação de Pauli, diferentemente da equação, a equação de Pauli é sempre relativística, porque ela mantém uma derivada temporal. Quer dizer, a equação de Dirac, o lagrangiano, vamos dizer assim, a equação, ou seja, a equação de Dirac, ela tem essa estrutura assim. Vamos dizer assim, I ddt psi mais I sigma escalar gradiente psi igual a zero. Essa é a equação tipo Dirac. A equação de Pauli é I ddt psi. Só que aqui, em vez de aparecer, vai aparecer mais laplaciano de psi igual a zero. Então, Pauli, ele deixa duas derivadas aqui. Não é relativístico, porque a relatividade, ela põe em pé de igualdade coordenada temporal e coordenada espacial. Uma equação que só tenha derivada primeira no tempo, mas que tenha derivada segunda na posição, nunca vai poder ser relativística. Por quê? Porque a relatividade mistura tempo com espaço. E como é que essa equação vai ser relativista se eu só tenho derivada primeira no tempo? A equação de Dirac não, ela é derivada primeira aqui e derivada primeira aqui. Então, uma transformação de Lorentz mistura derivada temporal primeira com derivada espacial primeira, mas nunca mistura derivada temporal primeira com derivada temporal espacial segunda. Então, essa equação nunca vai ser relativista. Essa equação pode ser relativista. A diferença de Dirac para Pauli... Essa equação ela é homogênea? A de Pauli? A de Pauli? Ela é homogênea? Não, ela aqui é derivada temporal primeira. Ela nunca vai ser relativista. Não, digo, nem análise convencional. Não, tem que aqui H costado ao quadrado, tem 2N. Tem mais por aí. A massa. Eu estou só colocando a estrutura dos operadores diferenciais. Então, a diferença entre a equação de Pauli e a equação de Dirac é que ambas são uma derivada temporal. Porque é fundamental ter uma derivada temporal, porque a derivada temporal que conta o momento. Se a equação é derivada temporal primeira, significa que
porque o lagrangiano, né, tem que ser desse tipo. Então, quer dizer, o lagrangiano, sendo uma derivada temporal, só garante que o momento não seja uma nova coordenada, ele seja o próprio psi. Então, eu não perco a contagem do grau de liberdade. A equação de Pauli seria uma tragédia se aqui fosse derivada temporal segunda. Porque se aqui fosse derivada temporal segunda, significaria que no lagrangiano eu teria duas derivadas temporais. E aí esse momento aqui seria completamente, eu estaria dobrando o número de graus de liberdade. Então a equação de Dirac, ela não dobra o número de graus de liberdade, ela mantém essa relação, uma derivada temporal, uma derivada temporal, porque um momento só. A diferença de Pauli para Dirac é que Pauli não é relativística, porque aqui aparece Laplaciano. Dirac é relativista, porque aqui aparece gradiente. Então, ó, isso com isso, tudo derivado primeiro. Quer dizer, uma equação que trata coordenada espacial e coordenada temporal impede igualdade. Aqui não, aqui eu quebro essa similaridade. Aqui eu tenho derivada espacial segunda, mas derivada temporal primeira. Então eu quebrei a equivalência entre tempo e espaço. Então, a equação de Pauli nunca vai ser relativista. Então na próxima aula a gente vai, daqui a pouco eu vou trabalhar a equação de Pauli na segunda aula, daqui na próxima aula, que é a equação que está mais em voga para quem estuda espintrônica. Vamos trabalhar a equação de Pauli e o transporte de spin, que é a equação de Pauli discreta, certo? Então, a gente vai trabalhar, eu não pude chegar, infelizmente, nos campos vetoriais, mas fica provavelmente para o final da outra aula. Semana que vem eu vou poder, se Deus quiser, dar aula sexta-feira, eu vou estar fora só quarta e quinta. Aí sexta eu vou voltar quinta-feira de noite. Então sexta-feira, se Deus quiser, eu dou aula de mecânica, e sábado eu dou aula de supersimetria, tá bom? A gente faz aula de mecânica na sexta-feira normal. E aí a gente vai trabalhar um pouco mais. A gente trabalhou os campos fermiônicos hoje. Então a gente trabalhou equações fermiônicas com derivada temporal segunda, que não é bom. Depois trabalhamos equação fermiônica com derivadas primeira, tipo Dirac. Agora na próxima aula vamos fazer equação fermiônica tipo Pauli. E aí a gente fecha. Vamos trabalhar um pouco o transporte de spin, depois nós vamos para os campos vetoriais. Aí quando a gente for fazer grupo de Lorentz, for fazer teorias de campo relativísticos, campos relativísticos, aí a gente vai voltar para a equação de Dirac, tá bom? Por hoje é só.